gente vai conversar aqui com os nossos amigos da Associação Peter Pan para falar um pouquinho sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela associação. Vamos também conversar como as pessoas podem ajudar também a Associação Peter Pan, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, falar sobre a campanha do Setembro Dourado. Então, nessa entrevista super especial, depois dessa conversa com o prefeito, conversa surpresa, né? Não estava nem agendado, não. O prefeito veio para dar uma entrevista aqui na nossa co-irmã, né? Aqui na nossa Rádio Campo Maior. E ele acabou subindo e a gente estava comentando aqui alguns assuntos, e aí ele acabou entrando aqui no estúdio, a gente conversou num papo bem interessante, falando sobre política, falando sobre um montão de coisa. E o prefeito de Santana do Poopeu sempre uma figura muito simpática. Bom, mas agora eu vou convidar a Michele Holanda, ela é superintendente da Associação Peter Pan, vai chegar aqui para conversar conosco ao vivo, no nosso ponto de vista. Michele, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Desculpa aqui a demora aqui em chamar você aqui ao vivo para a gente conversar, mas eu queria que você pudesse apresentar um pouquinho para a nossa audiência sobre a Associação Peter Pan, que você pudesse falar um pouquinho sobre os trabalhos que vocês desenvolvem aqui no estado do Ceará, para a gente abrir aqui essa nossa conversa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todo mundo que está aqui conosco, né? E agradecendo primeiramente a oportunidade de falar um pouco sobre a Associação Peter Pan, que a gente tem feito um trabalho muito intenso para que as pessoas conheçam, né, como é essa obra, o que é que ela faz e o que é que ela ajuda, né? Então, a associação ela tem 27 anos de existência, né? E trabalha com um propósito que é a cura, né, do câncer infanto-juvenil e também com a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes. Nós atendemos um público de 0 a 19 anos, em parceria com o Hospital Infantil Albert Sabin. Né? Como essa parceria é uma parceria público-privada, onde a gente entra com as nossas expertises, que são principalmente as assistências, e eles entram com a parte médica, né, com todo esse conhecimento, e também a gente une esforços para que o objetivo comum dessas duas instituições é fazer com que essas crianças sejam acolhidas, tenham um tratamento digno e também as suas famílias. Então, basicamente, se eu pudesse resumir, esse é o nosso papel, né, enquanto Associação Peter Pan. Perfeito. Vi você falar também um pouquinho sobre o nosso... Oi. Não, perfeitamente. É muito importante, primeiro, para que a gente possa ter consciência do importante papel da Associação Peter Pan. Eu queria, Michele, que você pudesse também trazer o raio de alcance de atuação de vocês. Vocês estão em Fortaleza, com sede na capital, mas vocês atendem também a uma demanda também do interior, não é? A nossa demanda é principalmente de crianças e adolescentes que vêm do interior. Cerca de 65% a 70% não são pacientes da capital. E a gente atende também em outros estados, principalmente pessoal que vem da região norte, onde tem uma precariedade maior nesse atendimento e acabam vindo, né, chegando até nós, e esse atendimento ele é feito. Então, o nosso tratamento também, para as pessoas entenderem, é um tratamento longo, né? Uma criança com câncer, ela não tem uma gripe, né? Ela passa muito tempo em tratamento, ela tem várias etapas, se eu pudesse dizer assim, né? Ela é diagnosticada, depois ela entra num protocolo, e aí, depende do caso, ela fica tanto tempo, ela tem radioterapia, ela tem quimioterapia, ela tem um acompanhamento no mínimo por 5 anos, mas em média de 5 a 10 anos. Então, é um processo longo, né, onde a gente cria esses vínculos com o paciente e com a família. Perfeitamente. Michele, assim, deve ser muito, vamos dizer assim, a assistência a essas crianças, ela é algo assim, muito significativo, porque você tratar de uma doença como essa, tão complicada, e sobretudo com uma criança, isso também leva uma carga emocional muito grande para os pais, né? Como é que vocês trabalham isso, psicologicamente, né? O trabalho em atenção com os pais, as crianças, né? A forma como essa doença ela é tratada neste período, tudo isso influencia tanto na qualidade de vida dessa criança durante
esse tratamento, mas também dos pais, né, de tranquilizá-los. Eu imagino que não seja uma tarefa muito fácil, né? Não, não é. A gente costuma falar aqui, né, que existe o remédio, como a quimioterapia, a radioterapia, o médico, que são fundamentais, né? Mas existe outro remédio também, se não existir, torna tudo mais difícil, é o amor. Então, o amor é que faz esse cuidador, com aquele adolescente, com aquela família que está passando por um período, até ela nem entende direito o que é a doença, né? Ela vai começar a entender na hora que ela está vivenciando. Então, a gente tem vários programas sociais, nós temos 16 programas sociais. Um deles se chama Cuidando do Cuidador. Por que Cuidando do Cuidador? Porque a criança, às vezes, nem entende direito o que é isso, né? O que é essa doença. Ela tá lá, ela sabe que é muito chato levar injeção, ir para quimioterapia, mas ela brinca, ela corre, né? Quando ela tá melhor. Mas os pais, eles não entendem, né? Como é que é esse processo todo. Eles têm um medo natural. Quem é que não ficaria com medo se uma pessoa da sua família fosse diagnosticada com câncer? Principalmente sendo seu filho, né? Porque a gente sabe que quando é filho, né, não tem, pelo menos eu não consigo ver algo maior do que a preocupação com o filho. E aí a associação, ela vem com esse projeto do Cuidando do Cuidador. Tem cuidado de várias formas, sabe? Primeiro, a gente tem assistência psicológica para essas crianças e adolescentes dentro do hospital. A gente agora está com psiquiatra, porque depois da pandemia a gente notou que os problemas de saúde mental aumentaram muito, e a gente tinha que dar esse suporte para essa mãe que às vezes saiu do interior, não tem só esse filho, né? Teve que vir abandonar tudo, seu emprego, e está aqui, né, cuidando dessa criança que nesse momento está passando por esse problema. Mas tem os outros que ficaram no interior, né, às vezes na casa de um parente. Então, assim, o câncer, ele desestrutura a família como um todo. E não adianta tratar apenas uma parte, a gente tem que tratar isso como um todo. Para você ter uma ideia, a gente tem um programa aqui que eu gosto muito, chama Visita Amiga. Que visita amiga é essa? A gente tenta tratar pelo menos 3 pilares da doença, certo? A parte da formal, né, médica, né, que é tudo feito em parceria com o hospital infantil ABC, onde os médicos, né, tem todos os protocolos, fazem isso, é importantíssimo, Ave Maria, né, é o pontapé inicial. Mas o que a gente nota, e de experiência ao longo desses 27 anos, que não adianta fazer isso, essa criança voltar para casa, e ela não ter com que se alimentar. Então, a gente tem um programa de apadrinhamento, onde qualquer pessoa ela pode, com R$90, apadrinhar uma criança, que a gente vai fornecer uma cesta nutricional para essa criança, para dar esse suporte alimentar quando ela for para casa. E isso está vinculado ao tratamento, só recebe a cesta se tiver com a carteirinha todo em dia, vindo para as consultas, né, como uma forma de estimular. Mas também, além de estar alimentada, além de estar medicada, ela precisa ter condições básicas de higiene dentro da sua própria casa. E a gente faz um levantamento socioeconômico e descobre que muitas moradias não têm a condição mínima de higiene. Por exemplo, vou dar um exemplo que foi um caso que me chocou muito. Uma família, que acho que era de Calcaia, né, e o banheiro não existia. Era um buraco no chão do terreno com uma lona azul. Eu nunca me esqueci dessa cena. Sabe? Então, assim, como é que a criança, ela já está com a imunidade baixa por conta da doença, das medicações, né? Como é que ela vai voltar para casa e ela não vai ter esse apoio, né? Então, a gente reforma banheiro, já teve casa da gente até construir uma nova casa, né? Uma casa, inclusive, o Matheus está me olhando aqui, era uma casa muito precária, a gente derrubou a casa e fez outra. A gente faz isso sozinho? Não. De jeito nenhum. Então, a gente precisa muito que a sociedade enxergue esse trabalho como uma forma, né, a gente pode ter toda a boa vontade do mundo, mas se as pessoas não se juntarem, a gente não consegue fazer pequenas mudanças, que se todo mundo estiver junto, elas são mais leves, né? E eu sou apaixonada por esse programa, né? Tem um construtor que nos ajuda muito, né? Que está conosco nessa parceria. Ele não gosta nem que cite o nome dele, por isso que eu não vou citar, né? É aquela história de fazer o bem sem olhar a quem, mas ele prefere o anonimato. E assim, com isso a gente vai vendo essas necessidades, sabe? E, por exemplo, outro programa, para você ter uma ideia, desses 16 que eu estou falando, é Realizando Sonhos.
Não é porque aquela criança está doente, aquele adolescente, que ele não tem sonhos, né? E às vezes a gente olha que a criança tem cuidados paliativos, está no estágio mais avançado da doença, mas ele tem os sonhos dele. E a gente quer realizar. Porque a gente não sabe se ele vai se curar ou não, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã, a gente que não está com nada, né? Imagina, né, quem está passando por um caso desse. Então, a gente vai fazer o possível para realizar esses sonhos. E são os mais variados possíveis. Já tivemos uma adolescente que queria escrever um livro, a gente fez uma noite de autógrafo, ela fez esse livro. Esse livro foi adotado como paradidático em várias escolas de Fortaleza. Já tivemos um que queria viajar, queria, né, voar, e não podia ir de avião, porque tinha todo um processo na doença, mas aí a gente conseguiu um parceiro que fez com que ele fosse, né, ele pegasse um helicóptero, então ele voou de uma outra forma. Tem sonhos simples, eu queria uma festa de aniversário, eu nunca tive. Lá vamos nós atrás da festa de aniversário. Por quê? Porque isso traz esperança, isso traz alegria, né? E isso é remédio, pessoal. O remédio não é só aquele remédio que você compra na farmácia ou que você injeta na injeção. O remédio é dizer, ó, a gente está aqui junto, né? A gente vai te ajudar, a gente vai fazer de você uma pessoa feliz, né? Pelo tempo que for possível, né? O resto está nas mãos de Deus e dos médicos, mas a gente tenta fazer com que esse período seja mais leve, sabe? Porque é uma doença pesada. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E a cada novo programa que você vai falando aí, vai vendo um montão de coisa na minha cabeça. Você falou sobre o garoto que queria voar, e eu fiquei imaginando aqui essa cena, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Realmente deve ser difícil viver com essas situações, mas muito bonito você também proporcionar esse momento assim, muito singular, muito particular para cada uma dessas pessoas. Eu acho que isso é formidável, é muito bonito o trabalho que vocês desenvolvem. Mas eu queria, Michele, que você também falasse um pouquinho sobre o Setembro Dourado. O que é isso? Bom, Setembro Dourado, ele faz alusão ao diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, né? Só para a gente entender um pouquinho. Desde 2007, a gente desenvolve ações de diagnóstico precoce. O que é isso? É muito importante que essa criança chegue aqui para o tratamento, né? Chegue até através do Hospital Infantil Albert Sabin, o mais rápido possível. E para isso, às vezes falta o quê? O médico da ponta, né, ele está mais capacitado para diagnosticar o câncer, ou então a possibilidade de câncer. A própria família, né, ela pode fazer tem um papel muito importante nisso, porque, por exemplo, eu vou dizer, a gente lançou em 2020, né, com a história da pandemia, um aplicativo que ele chama AppOnco, tá? Ele tem tanto no iOS como no Android. E o que é que o AppOnco faz? A pessoa baixa ali, ele é gratuito, e lá tem os principais sinais e sintomas dos vários tipos de câncer. Na infância, o mais comum é a leucemia e os linfomas, tá? Então, o que é que acontece? Ele olha ali, ele pode abrir o aplicativo e ver alguns sinais e sintomas. Quer dizer que se a criança estiver com aqueles sinais e sintomas, ela está com câncer? Não, mas é um alerta, né, para o pai procurar um serviço de atenção especializado na área de saúde para que possa ser feito exame de sangue, né, às vezes uma ressonância, enfim, fazer um diagnóstico precoce para que essa criança tenha mais chances de cura, porque quanto mais cedo ela chega aqui, mais chance ela tem de ser curada e menos chance de sequela. Por exemplo, um dos cânceres é o osteosarcoma, tá? Gente, só dizendo que eu não sou médica, tá? Mas de tanto estar aqui, a gente acaba falando um pouquinho sobre isso. Mas o osteosarcoma é um câncer que ele afeta os ossos, certo? Se essa criança chega aqui cedo, né, no começo da doença, as chances de amputação são muito menores do que se ela já vier no estágio avançado da doença, tá? Então, é isso. O Setembro Dourado é esse alerta. A gente quer alertar que o professor lá na escola, ele pode identificar se o seu aluno está com um sinal estranho, levou uma pancada na perna, que tem, sei lá, 2 semanas e não melhora, né? Está com uma febre que não se sabe, não tem aparentemente um motivo. Gente, não estou dizendo que é câncer, mas eu estou dizendo que corra. Né? Vá verificar isso, porque a chance de cura, se for o câncer, e eu desejo que não seja, sinceramente, mas
Se for, ele tem essa chance maior de ser curado. A gente viu, né, com o caso da filha do Thiago Leifert, né, que eles estão fazendo muitas campanhas para o retinoblastoma, né, que é o câncer que dá na retina, né, no olho. E, né, de olho nos olhinhos, o nome da campanha, né, que também está sendo feito nesse mês de setembro. Então, procura um oftalmologista. Quando você tirar uma foto da criança, se tiver um olho que está diferente, né, que está com um sombreamento, uma coisa assim, se a criança começa a ficar, nunca foi vesga, mas está com um dos olhinhos diferente, vá lá, procura um oftalmologista, sabe? E aí você pode estar salvando essa criança, né? Porque aí, às vezes, você descobre no estágio mais avançado e, às vezes, até ela se cura, mas fica sequelada. Então, a gente quer que ela fique curada, mas que ela fique ótima, sem sequelas, né? Que volte a ter uma vida normal. E a importância do diagnóstico precoce é essa. Então, a gente tem um aplicativo com a linguagem que não é médica, né? A gente tem para as duas coisas, para a médica e para o usuário comum, como eu. E lá você baixa, você olha, e aí você começa a conhecer esses sinais de cada câncer. Poxa, às vezes você tem um sobrinho, não é nem seu filho, um sobrinho, um filho de um amigo, você nota alguns sinais e sintomas, faz um alerta, né? E o profissional, e na outra ponta a gente tenta capacitar os profissionais da atenção de saúde básica, na ponta, para que ele esteja, né, capacitado realmente a ter esse olhar mais acurado, né? Será que é? Será que não é? Na dúvida, manda fazer exames, manda para Fortaleza, né, às vezes no interior, para que essa criança possa ser melhor avaliada por um oncopediatra, né, que é aquele profissional especialista em oncologia para criança. Mesmo sendo câncer, gente, é totalmente diferente o tratamento para a criança e para o adulto, né? O do câncer infanto-juvenil, ele não tem prevenção. Esse é o grande problema. Então, a prevenção é diagnosticar o mais cedo possível. Exatamente. Mensagem sempre muito importante e essa sua fala é muito significativa para a nossa audiência ficar atenta a esses sinais e, como você disse, né? Claro, pode ser qualquer outra coisa, mas sendo alguma coisa, é importante tomar cuidado e levar logo para o médico. Ô, Michele, para quem quer ajudar, para quem quer fazer parte dessa corrente, né, que faz doações também para a Associação Peter Pan, eu sei que vocês também estão cadastrados naquele programa Sua Nota Tem Valor, do Governo do Estado, mas também existem outras formas que você pode fazer essas doações financeiras também para a associação. Queria que você pudesse explicar para a gente de que forma as pessoas podem se somar a essa corrente do bem para ajudar a Associação Peter Pan financeiramente. Gente, existem milhares de formas de ajudar. Você pode ser um padrinho de uma criança e ajudar com uma cesta nutricional. Você pode se cadastrar, como você falou, no programa Sua Nota Tem Valor do Governo do Estado e indicar a Associação de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, que é a nossa razão social, mas do lado tem escrito Associação Peter Pan, né, que é como a gente é conhecido, e com isso você está concorrendo a prêmios, né? Se você ganhar o prêmio, a gente recebe o mesmo valor do prêmio, e além do mais, a gente tem um rateio pelo número de pessoas que indicam e que fazem compras, então isso é muito importante para a gente. Fora isso, como você não gasta nada a mais por isso, né? Você apenas faz um cadastro e toda vida que fizer uma compra, pede CPF na nota. O que acontece também? Você vai ter no final, né, quando for no começo do ano, a gente tem que pagar um monte de conta, né? Então, você tem até 5% de desconto no seu IPVA, né, com os pontos que você gerou lá. É muito bacana, não tem nada a perder, só a ganhar e nos ajuda bastante, não precisa tirar nem R$1 do bolso. Outra forma de ajudar, a gente tem uma campanha que chama Você Solidário, tá? A gente coloca caixas, são caixas de papelão, né, são simples, mas assim, em condomínios, em escolas, em empresas, e essa caixa, quem está lá, por exemplo, no meu condomínio são 3 prédios, tem um em cada bloco. As pessoas, tem uma roupa que não quer mais, tem um brinquedo que não quer mais, ela vai colocando na caixa, desce no elevador e coloca lá. Terminou isso, a caixa encheu, o síndico liga, Peter Pan, recolhe a doação, já está cheia. Aí a gente vai, recolhe a doação e a caixa fica lá. O que é bacana nisso? Eu não preciso me deslocar, eu não preciso ter hoje a gente sabe que o tempo é muito corrido, né? Então, eu não preciso ter essa logística, vamos dizer assim. Eu boto a minha doação na caixa,
Quando a caixa está pronta, na empresa, em qualquer lugar, a gente vai buscar. A gente tem só um caminhão, mas a gente dá conta. A gente vai atrás, pega essa doação e é uma outra forma, porque aqui na associação a gente tem um bazar permanente. O que é esse bazar? A gente recebe muita doação, algumas vão para as famílias, outras não, e a gente, vamos dizer assim, esse material que não vai para a família, né, porque as famílias estão sempre em primeiro lugar, a gente coloca num bazar permanente que atende todo dia de 8 às 16 horas na nossa sede. E com o dinheiro que a gente arrecada nesse bazar, a gente pode fornecer uma cadeira de roda quando essa criança for para casa, a gente pode fornecer uma muleta, a gente pode fazer coisas que a gente não tem recurso. Eu não recebo doação de uma cadeira de roda, mas eu posso transformar a sua doação na cadeira de roda. Entendeu? Então, assim, tem muitas formas. Sigam a gente no Instagram, né? A pessoa está aqui do seu lado. Lá tem tudo. Olha, a gente tem uma equipe de comunicação fantástica. A gente posta tudo que a gente faz. A gente tem uma transparência enorme nas nossas ações. Vem conhecer, vem aqui que a gente vai lhe mostrar. Vai ter o maior prazer de levar você no hospital, de mostrar onde está a sua doação. A gente é auditado todo ano, externa, uma auditoria externa, para que o nosso doador saiba que o dinheiro que ele coloca aqui, ele vai, cada real, ser empregado naquele hospital, com aquelas crianças, com aquelas famílias. E é isso, é a história da transparência. A gente tem um site muito bacana também. Nós temos a nossa equipe do telemarketing, que se você recebeu uma ligação, receba com carinho. Né? Eles estão aí buscando a doação, né? Sabendo de que forma você pode ajudar. Hoje está muito mais simplificado, você pode fazer um Pix, você pode fazer uma doação pelo cartão de crédito. Não, mas eu quero que a pessoa venha aqui. Nós temos os nossos mensageiros, que também vão até a residência. Então, assim, a gente procura atender de todas as formas. A gente teve que se reinventar, sabe? Porque cresceu muito. E crescer em que sentido? Eu não queria crescer muito, não, né? Mais crianças estão vindo, mais familiares, e a gente tem que, do outro lado, corresponder. Nós já estamos na terceira etapa de expansão do hospital. Tivemos a campanha que a gente faz todo ano, há 25 anos, e o recurso desse ano foi para construir o Espaço Família, né? É a nossa próxima etapa. Por quê? Porque tem muitas pessoas, como eu já falei, que vêm do interior, né? Cerca de 65% a 70%. E essas pessoas, quando vêm do interior, às vezes chegam muito cedo, né? E o atendimento começa às 7 horas. Então, elas ficam. Quando vêm pela rodoviária, então, apesar de ser perto, ficam com a criança com câncer, num banco de rodoviária, né? Sem ter um conforto. E esse Espaço Família é para isso. A gente quer construir um espaço que tenha local para esses pais tomarem banho, tenha poltronas, tenha TV, eles se sintam acolhidos, né? E tenha dignidade. É uma das coisas que a gente tenta trazer muito, sabe? É a dignidade do tratamento. É tratar aquela criança, aquela família, como você gostaria de ser tratado, se por acaso fosse com você. Você já tem uma bênção tão grande, que é não estar doente, ter saúde. Então, olha para o outro com esse olhar, né? Abençoa essa pessoa, né? Reza, né? Você tem várias formas de ajudar. Mas, falando monetariamente, você muitas vezes não precisa gastar dinheiro, que a gente sabe que a situação está difícil. Mas se você tiver um pouco mais de condição financeira, né? Você liga para o 4008-4109, que é o nosso telefone, e você conversa aqui com a gente tem o setor de captação de recursos, a gente tem o telemarketing, a gente tem a recepção, você vai ser muito bem acolhido aqui. Né? E a palavra de ordem nessa instituição é gratidão. Olha, eu estou encantado, viu? Michele Holanda, muito obrigado pela participação aqui no nosso ponto de vista. Espaço sempre disponível para a Associação Peter Pan, para que cada vez mais a gente possa divulgar o trabalho de vocês, ajudar o trabalho de vocês, porque eu tenho certeza que isso é um conforto para o coração do povo cearense. Muito obrigado por tudo que vocês fazem na Associação Peter Pan, muito sucesso e desejo que depois dessa entrevista vocês ganhem muitos doadores, tá bom? Um abraço grande e até a próxima.